Deixa eu voltar agora a conversar com a médica Andréa Corrêa. A gente está falando hoje sobre saúde materna, saúde das mães, né? É o assunto aqui no quadro Só Saúde. Vamos voltar para as nossas telinhas, doutora? Vamos lá, solta aí mais uma telinha para mim. Vamos falar sobre estilo de vida das mamães, né, doutora? E aí, como é que pode ser a forma ideal, digamos assim, né? Como é que tem que ser? Olha, preciso, como eu falei inicialmente, fazer os cuidados básicos. Então, buscar ter uma alimentação saudável, descascar mais, desembrulhar menos, preparar o próprio alimento, tanto com relação a custo, que hoje está tudo tão caro, né? Mas também pela garantia do que a gente realmente vai comer. E além disso, a mulher ela tem um potencial, principalmente a mãe, de ser exemplo dentro de casa. A gente sempre diz, a mulher quando está fazendo dieta, quando está buscando uma alimentação saudável, toda a casa também acaba melhorando sua saúde, porque todos vão seguir aquele exemplo ali da mãe. Dormir adequadamente, ter o período de descanso, o ócio diário, mesmo que seja 20, 30 minutos, buscando fazer aquilo que traz prazer, aquilo que conecta a mulher com ela mesma, né? A busca do autoconhecimento, ter um hobby, né? Uma atividade que realmente traga satisfação, resgatar a nossa criança, né? Para que a gente possa lembrar o quanto brincar ele é urgente em todas as fases da vida. E dessa forma a gente consegue também passar isso para os nossos filhos, desfrutar a caminhada. A gente precisa ver que a vida ela não para. Então a gente tem que se permitir viver o hoje de forma adequada, evitar estar pensando no passado, carregando culpas, se perdoar, olhar para frente, ressignificando e traçando uma nova história. Sem dúvida. É tão importante a doutora Andréa falar sobre isso, porque a gente recebeu alguns relatos. Eu pesquei alguns aqui no nosso WhatsApp, relatos mais de desabafo, né, doutora? Teve uma mãe aqui que pediu para não ser identificada e ela pergunta assim, e quando você é mãe, tem que ser mãe e pai? Eu sou casada, porém eu não tenho ajuda paterna para criar a minha filha. O que é que eu devo fazer? Você vê que tem a presença de um homem ali, né, enquanto marido, mas não tem a figura do pai, né, que não assumiu essa função. Nesse caso aqui, é um acúmulo de funções ainda, né, doutora? O que é que essa mulher pode fazer para que até a sua saúde, de uma forma geral, seja boa? É muito importante ter um diálogo com esse filho, né? E ele entenda o que acontece no dia a dia dessa mulher. E é como eu digo, não carregar culpa, dividir responsabilidade também, às vezes, com outras mulheres que fazem parte de grupos de apoio, né? Sim. É uma realidade em nosso país. Muitas mulheres enfrentam essa carreira solo, né, que é um desafio muito grande. Já é tão desafiante a maternidade, imagine ter que acumular tudo isso. Então, lembrar que ela não está sozinha, tem outras mulheres vivendo isso e, de repente, fazer parte desses grupos, né, de mulheres vai fazer toda a diferença. É como diz um provérbio, né, africano, para cuidar de uma criança é preciso toda uma comunidade. É verdade. Então a gente tem que se unir forças, grupo de mães da escola, né, utilizar a escola como os programas de saúde da família também junto para tentar dar esse suporte e buscar estratégias que realmente possam minimizar essa carga que é tão pesada. Sem dúvida. É importante também falar sobre isso, porque hoje em dia muito se fala e se menciona a tão famosa rede de apoio, né, doutora? Que deve partir aí, nesse caso, desse companheiro. Isso. É uma função, uma responsabilidade, não é uma ajuda, é uma tarefa. Nesse caso, não vem as pessoas que estão por perto. O que é que elas podem fazer para ajudar essa mãe a ser mais saudável de uma forma geral, né, doutora? Pois é, como eu digo, dividir um pouco a carga, levando uma comidinha gostosa, né, de repente sendo visita para ajudar, né, e não para, de repente, trazer mais carga. Se colocar, né, no lugar do outro, de forma empática. Todos nós, em um determinado momento de nossa vida, nós vamos precisar uns dos outros, né? E a gente precisa também internalizar isso e que a vida ela é feita de fases. É um tempo. A maternidade ela é uma fase e que passa tão rápido. Né? Então, se permitir que a gente não vai conseguir avançar em todas as áreas de nossa vida. A gente precisa parar um pouco uma determinada área para poder avançar em outras. E está ali o resultado de ver nossos filhos crescendo, se desenvolvendo, tendo um vínculo afetivo, né, da relação mãe-filho. Então, eu acho que a gente precisa focar naquilo que realmente é importante e
entender que o que a gente está dando é o nosso melhor, né? Evitar comparações, né? Ninguém vive a vida do outro, então cada um sabe as dificuldades que cada um enfrenta. Então, se perdoar e aceitar e se permitir entender que nós erramos, que não somos infalíveis, mas que amanhã, com o nascer do sol, uma nova oportunidade de mudar e de melhorar. Verdade, aquele mito da mãe perfeita que não existe, né, doutora? É verdade. Cada mãe é diferente e cada experiência também, né? Trazer mais um relato aqui de uma mãe que foi mãe muito cedo, de uma mulher que foi mãe muito cedo, aos 17 anos de idade. Ela disse que hoje trabalha, a correria do dia a dia faz com que a gente não aproveite muito tempo. Quando eu fechei e abri os olhos, os meus filhos também já estão adolescentes. Tem um de 18 anos, um de 15, um de 12 anos de idade. Ela viu que não aproveitou nada da adolescência, né? Tendo em vista que precisou trabalhar todos os dias, o tempo passa muito rápido. E aí ela já quer trazer esse ensinamento para os filhos. Como é que eu faço para que eles entendam que tudo passa rápido demais? Para que esses meus filhos adolescentes saiam um pouco da rotina, aproveitem mais a vida com a família. Tem dica, doutora? Essa mãe que foi mãe tão cedo, né? Já vendo aí que realmente, como você bem falou, né? Essa fase passa ligeiro demais e querendo já trazer esse ensinamento para os filhos. Será que enquanto adolescentes eles vão perceber isso, doutora? Pois é, tem coisas que a gente só consegue realmente entender quando a gente vive. Então, o conselho nem sempre é absorvido, infelizmente, mas é vivendo também que a gente vai aprendendo. Então, gerenciar o tempo hoje, saber que há tempo para tudo e poder passar isso para os filhos realmente vai fazer a diferença, mas nem sempre os filhos vão seguir os conselhos dos pais. Né? Os dedos das mãos não são iguais, então a gente precisa também entender a construção daquela própria pessoa que está ali, ele vai de acordo com as influências de casa, dos ambientes que ele vai estar frequentando, mas a gente tem que se permitir ofertar de fato o livre-arbítrio para que ele faça suas próprias escolhas, mas lembrando que ele sempre terá um ninho para voltar e que ele nunca estará sozinho nesse sentido, mas é preciso deixar os passarinhos voarem, né, e alçarem seus voos. Então a gente tem que entender isso. A maternidade ela traz muito isso da gente querer que as coisas aconteçam da maneira que a gente acha que vai ser melhor para eles, mas eles precisam construir suas próprias vidas, suas próprias histórias e vão aprendendo também falhando e reconstruindo e se desenvolvendo. Verdade. A gente trouxe para aqui esse assunto, né, para abrir a semana que antecede o Dia das Mães. E a gente até colocou, se você ver aí no nosso rodapé, tem assim, ó, cuidando de quem cuida. Eu gosto de usar uma analogia, né? Quem já viajou de avião sabe, né, doutora, que às vezes o comissário de bordo, o piloto diz assim, ó, em caso de despressurização, primeiro a máscara vai cair. Você coloca a sua, depois você ajuda as crianças ou quem está ali do seu lado. Por isso que é tão importante, né, doutora, a mãe entender que se ela não cuidar dela mesma, ela não consegue cuidar também das pessoas, seja dos filhos, seja da família, né? Esse cuidado é imprescindível, na verdade, né? A gente tem o princípio magno, né, de amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa lembrar disso, que é preciso se cuidar, se priorizar para que a gente oferte o cuidado diferenciado e de qualidade. Nós precisamos sempre dar essa prioridade para que a gente tenha a oportunidade de ter uma qualidade de vida, de ser exemplo, mas se permitindo fazer com que a gente tenha essa referência e que as outras pessoas compreendam que temos que nos permitir viver essa fase também do cuidado, do autocuidado. Exatamente. Vou deixar aqui o Instagram da nossa especialista, @AndreaCorreaGO. Você é médica obstetra também, Isso. né, doutora? Então convive aí com muitas mães e essa verdade. temática faz parte, com certeza, do seu universo diariamente, Sim. né? Então, obrigada pela participação. Imagina, Boa eu que semana, agradeço, viu? Até a gente. próxima. Até. Obrigada.